Ah, que coisa boa! É esse o Grêmio que a gente quer. O Grêmio de hoje é um Grêmio vibrante, é um Grêmio vivo, é um Grêmio que pulsou o tempo inteiro. Nós tivemos menos de 20 mil torcedores presentes na arena, mas eles valeram como se tivesse a arena lotada lá, com quase 60 mil torcedores. São tempos completamente distintos. Se a gente pegar o primeiro tempo é um primeiro tempo que tem um gol do Botafogo com o Arthur Cabral, um gol do Carlos Vinícius com o Grêmio e um gol do Botafogo com o Danilo. A gente perde o primeiro tempo por 2-1. Mas o segundo tempo é de gol do Carlos Vinícius aos 5, de gol do TT aos 14, de gol do Edenilson aos 33 e de um gol de desconto aos 40 do Danilo. Sim, nós ganhamos por 5-3 num jogo de 8 gols. Tem muita coisa no primeiro tempo que foi errada, mas no segundo tempo o Grêmio reviveu. E eu espero que daqui para frente use como um case de exemplo, como uma pedra de sustentação do Grêmio, por parte do Luiz Castro, esse jogo contra o Botafogo. É o primeiro jogo de impacto, como ele costuma chamar, que a gente ganha. E o segundo tempo é um Grêmio muito intenso. A entrada do William melhora o Grêmio, a entrada do Amuso muda o time do Grêmio completamente. O Amuso faz 2 assistências, o Amuso vai para cima do adversário, o Amuso com uma confiança incrível. O Edenilson entrou bem no segundo tempo. O Grêmio do segundo tempo é um Grêmio que vibrou, é um Grêmio que jogou, é um Grêmio que suou. E é isso que a gente quer do Grêmio. Porque antes de começar o campeonato, o que a gente dizia? Olha, tem o Flamengo num bloco separado, tem o Palmeiras no outro bloco, e depois tem o Cruzeiro, quem sabe o Grêmio não encosta. Daqui a pouco eu só, olha, o Cruzeiro acho que tá bagunçado, o Grêmio... Dá para acreditar sim. Mas essa vitória, ela é importante também para que, de alguma maneira, o Luiz Castro possa se definir por algumas situações. Porque as mexidas que ele faz, uma é forçada, né? Porque acabou tendo lesão, infelizmente, o Monsalve. Mas o William entrou muito bem. O William mostrou hoje pro Luiz Castro que ele pode ser o cara para puxar o contra-ataque, que ele pode ser o jogador para organizar meio campo, que ele pode ser o cara que vai buscar a bola na linha dos volantes. Porque o técnico do Botafogo amarrou o Arthur. O Arthur hoje fez um jogo muito mais de suor, de transpiração, do que propriamente de inspiração, porque ele estava muito bem marcado. Além de estar muito bem marcado quando o Grêmio tinha a bola, ele tinha que marcar muito quando o Botafogo tinha a posse de bola. O Botafogo é um time insinuante o tempo inteiro. O Botafogo não deixou de levar perigo ao Grêmio. Mas o Grêmio precisava dessa vitória. O TT, quando faz o gol naquela chapada de bola direita, com o presente que dá o Amuso. O Amuso faz um cruzamento em que o Carlos Vinícius, ele tá de olho aberto, olhando a bola que vem na direção dele, e ele cabeceia de olho aberto, olhando a bola que vai na direção que ele queria dar. O Grêmio do segundo tempo é o Grêmio dos sonhos do torcedor. Sim! Não é o Grêmio sobrando tecnicamente. O Grêmio nunca foi assim. O Grêmio sempre sobrou de entrega, de vontade, de querer mais do que o adversário. E o Grêmio acaba de ganhar de um grande adversário. O Botafogo é um baita de um time. O Botafogo é um time organizado, é um time que concatena jogadas, que troca passes com extrema facilidade. Com 3 toques na bola, o Botafogo chegava na cara do nosso gol, principalmente no primeiro tempo. Então esse segundo tempo do Grêmio é um segundo tempo em que nos faz acreditar que é possível fazer muito mais do que a gente vinha fazendo. É claro, a gente tem um centroavante estupendo. O Carlos Vinícius é fenomenal. Ele tem uma precisão cirúrgica nas finalizações. Ele finaliza com extrema facilidade. Hoje ele faz um gol em que ele recebe um passe, que ele só dá um tapa. Ele faz o segundo gol, que ele recebe uma bola aérea, que ele mira, ele põe um Waze na bola. Ele olha para a bola o tempo inteiro, até enquanto ela está vindo na direção da testa, até quando ele acaba acertando a cabeça na bola e ele fica olhando a bola morrer no fundo da rede. E a cobrança de pênalti, ele dá uma chapa, como se ele estivesse brincando na rua, o 3 dentro, 3 fora que a gente fazia na época de guri. Nós temos que nos empolgar. Tem coisa para arrumar? Muitas. Tem um monte de erro para arrumar. Mas nós precisamos comemorar, nós acabamos de fazer 5-3 no Botafogo. Depois de um primeiro tempo paupérrimo, sem quase nada de opção pro Grêmio. Era um primeiro tempo que só o Botafogo jogava. Que até o gol que a gente faz, o primeiro gol do Carlos Vinícius, lá com 25 minutos do primeiro tempo,
É um gol que a gente nem sabia como é que a bola tinha chegado nos pés dele. Agora, o segundo tempo, não. O segundo tempo possibilitou o Grêmio mostrar que tem sim garrafa para trocar. O Grêmio tem garrafa para trocar com o adversário. Luiz Castro, por favor. Só repense algumas coisas. Vamos largar a mão do Pavon. O Pavon... Vocês já viram os elogios que a gente faz ao Pavon? Ele é dedicado, ele é esforçado, ele se dedica, mas ele não é bom jogador. E olha, eu não sou fã do Amuso, mas o Amuso entrou hoje fazendo tudo o que precisava ser feito. Atacando, agredindo no bom sentido o adversário, fazendo a jogada da velocidade. As duas assistências que ele dá, uma pro gol do TT e uma pro gol de cabeça do Carlos Vinícius, são extremamente conscientes. A do TT, ele carrega a bola, ele olha, ele percebe a infiltração do TT e ele bate com força para que essa bola chegue sem nenhuma interceptação até os pés do TT. E o TT finaliza brilhantemente com a perna que não é boa. A bola que ele cruza na cabeça do Carlos Vinícius, ele diz, vai lá, Carlos Vinícius, se faz. Então, o jogo de hoje, ele vira pela precisão do centroavante, ele vira pelo trabalho estupendo que faz o Amuso, e a gente tem que fazer. Tem que dar um mérito a quem merece mérito. O mesmo Luiz Castro que eu critiquei é o Luiz Castro que tira o Pavon e põe o Amuso. Então, se ele viu que estava errado e ele desfaz o erro, mérito para ele. Não é uma campanha de quem acerta mais ou menos. É uma campanha de torcer pelo Grêmio para que as coisas aconteçam. Mas o Grêmio precisava demais dessa vitória. Esse é o tipo de vitória que para o Grêmio ele tem um outro peso. Porque é uma vitória carregada. Eram 18 mil torcedores, pouco mais do que isso. Mas eles se esforçaram e cantaram como se a arena tivesse completamente lotada com quase 60 mil. Porque esse é o espírito que o Grêmio não podia ficar lá na parte de baixo da tabela. É começo de campeonato, mas o Grêmio com esses 3 pontos até o momento, estava olhando aqui a tabela, o Grêmio já chega ali na 7ª colocação momentânea. Não podia ficar lá na rabeira, tu imagina? Tu fechar 2 rodadas com 0 ponto. Então, a vitória de hoje, ela foi fundamental e ela foi merecida. É claro que o destaque maior é do Carlos Vinícius, mas tem tantos, tem o William, tem o próprio Amuso, tem o TT, sabe, tem o Noriega. Tem uma série de jogadores hoje que mereceram sair de campo com essa vitória. 5-3, a gente precisava dessa vitória. E nós temos que nos permitir comemorar sim. Nós ganhamos de um grande. Nós ganhamos de um jogo difícil. Nós aproveitamos o fator da nossa casa. Então o Grêmio precisa comemorar sim. Tem um monte de coisa para ajustar. Sem dúvida. Tem muita coisa para ajustar. Tá cheio de erro. Tem um monte ainda de cagadinha lá do Luiz Castro. Mas hoje nós precisávamos vencer e vencer com autoridade. E nós vencemos com autoridade. Quantos jogos aí que a gente dizia? Perdemos porque merecíamos perder. Hoje nós merecemos ganhar. E nós ganhamos com merecimento. 5-3 e o Grêmio consegue avançar uma casinha com a vitória dentro do Campeonato Brasileiro.